Por que que é tão difícil achar vaga de baixo nível no Brasil? Por quê? Por que que eu não consigo achar uma vaga de emprego em C, C++, Rush tão fácil quanto eu acho em React, PHP, Python? Por que que isso acontece? Hoje eu queria trazer algumas ideias que eu tenho sobre isso e falar aqui com vocês o porquê que eu acho disso, porque para mim isso tem muita relação com a desindustrialização do Brasil e o nosso cenário econômico. Mas uma coisa que eu quero deixar clara aqui, isso são só opiniões, não estou me baseando em nenhum estudo científico, são só hipóteses que eu tenho, ideias que eu tenho que eu gostaria de compartilhar com vocês e também saber o que vocês pensam disso. Então, para quem não me conhece, eu sou o Wayne, o Dev de Desempenho. Aqui no meu canal eu produzo conteúdo sobre baixo nível. Então, já não esquece de se inscrever, deixar o like e também já vira membro, porque tem conteúdo exclusivo e projetos exclusivos só para membros. Além disso, live todas terças e quintas às 9 horas. Então, antes de começar a falar sobre programação baixo nível, eu queria dar uma contextualização, né, nisso que eu comentei de industrialização do Brasil e setor de serviços, principalmente, né? Quando a gente pega alguns estudos, por exemplo, esse artigo aqui, que, enfim, mostra alguns estudos do IBGE, a gente vê que o setor de indústria pesada no Brasil, de indústria de transformação, ele vem decaindo ali pelo menos desde os anos 80, 90 e, enfim, hoje está numa série histórica mínima, né? Hoje, esse daqui é de 2022, né? Mas, enfim, hoje imagino que seja pior ainda. Se lá em 70, 80, a indústria chegou a participar, se não me engano, de 35% do PIB brasileiro, valor adicionado, enfim, não sou economista. Hoje isso daí está em torno de 11, 12%, né? Então, uma queda vertiginosa e que a gente vê uma queda constante ao longo do tempo, né? Aqui também, né, no setor de exportação, quando a gente pega o setor industrial, o setor de transformação brasileiro, que é indústria pesada, indústria de transformação, né? Ele vem perdendo participação também desde os anos 2000, né? Aqui de 75% vai para menos de 50%, aparentemente. Então, queria contextualizar e falar assim, o Brasil é um país que está em constante desindustrialização, né? Pelo menos desde os anos 90. E, em paralelo, o setor de serviços vem crescendo, né? Enfim, esse artigo aqui vai ser de 2020, 2021, mas a participação do setor de serviços no PIB brasileiro, se não me engano, é de 70%. Setor de serviços representa cerca de 70% do PIB nacional. Exatamente, não mudou muito isso de 2021 para cá. Então, assim, a nossa economia tem muita participação do setor de serviços, que vai ser serviços, né? Serviços. Então, eu queria deixar isso daqui em comum e acho que isso daqui ninguém vai negar, né? O setor de serviços predomina e o setor industrial vem numa derrocada aí desde um bom tempo. Tá, mas o que isso tem a ver com programação? O que isso tem a ver com C, C++? Que indústria e serviço tem a ver com isso daí? Quando a gente está falando de programação em baixo nível, né? A gente geralmente vai estar falando de C, C++, Rust. A gente vai ter algumas áreas associadas, características que vão ser isso. Por exemplo, né? Eu não vou usar C ou C++ para fazer um website. Não vou usar. Eu não vou usar C ou C++ para provisionar minha infra. Eu vou usar um IAC, né? Não vou usar isso para fazer, sei lá, automações de processos na empresa. Não. Eu vou usar para tarefas específicas. E quais que são, né, essas áreas características que utilizam C e C++, ao meu ver, que eu ouço mais falar, né? Para mim, a primeira, quando a gente para pensar, né, é em sistemas. Então, sistema operacional, SGBD, isso daí vai utilizar baixo nível. Se a gente for pegar as vagas de emprego nisso daí, eu acho que estão muito associadas a software livre e estão muito associadas à academia também. Essa é a primeira. Então é difícil achar vaga aqui. A segunda seria computação de alto desempenho, High Performance Computing. Aqui eu acho que a gente também vai ter mais vagas associadas à academia e também, vamos supor, né,
a Google, Meta, Amazon, enfim, essas empresas, NVIDIA, essas empresas elas se utilizam de computação de alto desempenho para solucionar os problemas. Mas geralmente, para a nossa realidade, a gente vai estar falando de empresas de altíssimo porte. Petrobras, aqui no Brasil, né? Seria Petrobras, Vale, talvez uma Copel, WEG da vida. E, em paralelo com isso, a academia, fazer pesquisa também, vai ter bastante vaga. Além disso, o que eu acho que tem? Eu acho que internet das coisas e embarcados. E eu acho que é aqui que está a chave. Porque, para mim, essas duas áreas aqui, elas englobam a maior parte do trabalho em baixo nível que a gente vai ter, a maior parte das oportunidades em baixo nível que a gente vai ter aqui, ao meu ver. Por quê? Porque basicamente a internet das coisas, né? Eu vou estar trabalhando com embarcados e em embarcados eu vou precisar mexer com baixo nível, eu vou precisar mandar sinais pro meu atuador, vou precisar ler do meu sensor. Isso daí a gente geralmente faz com C e C++. Enfim, tem que entender de protocolos também. Então, para mim, é aqui em embarcados que estão as chaves de vagas. A gente vai ter outras coisas também, né? Por exemplo, questão de segurança, né? Acho que também vai ter bastante vaga de baixo nível, mas eu não conheço tanta gente que tanta oportunidade também em segurança aqui no Brasil. E além disso, acho que talvez jogos, processamento de imagem, aí vamos entrar em nicho, né? Processamento digital de imagens, jogos no sentido de engines, né, para jogos. Isso daí. E qual que é a questão e a relação para mim, né? Quando a gente está falando de IoT e embarcados, mas também de HPC e sistemas, geralmente a gente vai ver isso daí muito aplicado para setor industrial. Então, para fábricas, automações, para, enfim, construções de eletrônicos, por exemplo, né? Imagina o tanto de engenheiro e o tanto de desenvolvedor que existe para fazer a câmera da Samsung ou a câmera da Apple. Quantas pessoas que existem para fazer uma placa de vídeo da GPU? Quantas pessoas que vão para para projetar, fabricar uma placa-mãe? Imagina o trabalho que é você fazer uma máquina que constrói o semicondutor ali do seu chip. Imagine quantas pessoas e quantos empregos vão nisso. E para fazer esse tipo de coisa, eu vou estar falando de IoT embarcados. Eu vou estar falando de computação de alto desempenho, porque eu vou ter que resolver problemas para isso. Eu vou estar falando de sistemas, porque eu provavelmente vou ter que fazer um sistema personalizado, né, para isso. Então, ao meu ver, as principais vagas e a maior parte das vagas, quando a gente está falando de baixo nível, estão associadas à indústria. E tendo em vista que o Brasil vem num processo de desindustrialização ali desde os anos 80, 90, elas vão cair. Vão cair. Não tem. Não, assim, o fato da indústria das vagas caírem, né, é um reflexo de tecnologia também, né, mas de economia política. E aqui, né, para tentar mostrar alguns exemplos para vocês de empresas, né, que fazem isso. Acho que uma das mais que eu achei mais interessantes é essa Oxide, que é uma startup que eles estão construindo basicamente todo um ecossistema para servidores do zero. Então, eles vão fazer o hardware, eles vão fazer o sistema operacional, eles vão fazer os drivers, eles vão fazer sei lá, imagino que placa de rede também, mas vão fazer tudo do zero para servidores. E para isso, se eu não me engano, eles utilizam, eu não vou lembrar se é Zig ou se é Rush, mas é baixo nível também. Vou deixar o link na descrição aí. Outra empresa é o Tiger Beetle.
Eles são baseados em Zig, se eu não me engano. E eles fazem um sistema. Eles têm um banco de dados focados em transações financeiras. Enfim, que eles dizem que é bem rápido e a nível dos testes que ele tem é um negócio absurdo. Tem uma entrevista que o CEO, se não me engano, faz com o Primegen, que é absurdo, assim, o quanto eles conseguem cobrir de coisa por meio dos testes, né? Tipo, cobrem até falha de hardware, caiu energia. Cobrem até isso. E além disso, né, quando a gente pergunta sobre programas em si, né, vou usar o Reddit aqui de exemplo, mas qual tipo de programa que usa C? Programação em embarcados, principalmente. Programação em embarcados, sistemas operacionais, embarcados, microcontroladores. Setor aeroespacial e aviação. Inclusive isso também, né? Por exemplo, a indústria automotiva, indústria aeronáutica, marinha, segurança. São todas indústrias que utilizam baixo nível. Indústria de infraestrutura também, por exemplo, infraestrutura de rede, né? Imagino que utilize. E daí também a gente vai ter sobre a área de segurança, né? Acho que o pessoal de segurança, boa parte dos YouTubers aqui que falam sobre baixo nível estão nessa área de segurança, fazem engenharia reversa e coisa assim. O que eu acho que, assim, o Powered Software mesmo fala disso, né? Que ele hackeava plantas de energia para o governo americano. Então, você geralmente vai ter uma associação ou um financiamento muito relacionado ao governo, né? As empresas de segurança, pelo que eu me lembro, Israel é muito forte nisso. O Brasil, eu acho que não é tão forte nisso, não. Tá, mas isso quer dizer que não existe vaga aqui no Brasil, né? Que não dá para trabalhar com bastante no Brasil? Não, não. Acho que não. Acho que sim, existem oportunidades e principalmente na área de IoT embarcados. Porque apesar de estar muito relacionado à indústria também, a gente vai ter muito serviço nessa parte aqui de IoT embarcados. Só se pensar em automação residencial, automação a nível de empresa, aqueles tokens que você tem tanto em sei lá, em academia, em lugar que você vai entrar e tem reconhecimento facial. Também uma coisa que a gente usa todo dia, né? Maquininha de cartão embarcados. E uma área que puxa muito, querendo ou não, é a automação de agro. Então, drone, automações as máquinas mesmo, as máquinas, as colheitadeiras do pessoal do agro, checar, sei lá, sistemas para checar a qualidade de solos, sistemas para checar a qualidade dos animais, da comida automaticamente, enfim. Um monte de automação também que o pessoal do agro puxa. E que, assim, os caras têm 350 bi, né? Anual do Plano Safra. Então, tem muito dinheiro rolando aí. E boa parte é associado a embarcados e automações, e acho que nessa área vai ter bastante oportunidade. Então, assim, essa é a minha teoria. Minha teoria não, minha hipótese, vamos colocar dessa maneira, que a desindustrialização é um grande responsável pela diminuição de vagas em baixo nível. E é claro que a gente vai ter outros vários fatores, como o aumento do setor de serviços, aumento a maior demanda, né, por fazer websites, fazer coisas assim, mas aqui eu tô falando especificamente de baixo nível, não com relação a outras coisas, né? Eu acho que talvez o que se fazia com baixo nível nos anos 2000, acho que boa parte continua se fazendo com baixo nível. Então, essa é a minha hipótese. E eu queria saber o que vocês pensam. Vocês concordam? Vocês discordam? Você acha que eu falei bosta? Você acha que não tem nada a ver que... Não, baixo nível é porque C e C++ não presta mesmo, Rust não presta. Agora a gente tem que fazer tudo em Python, tudo em Rust, tudo em linguagem de mais alto nível. A gente não precisa mais fazer de baixo nível. Mas queria saber de vocês aí. Mandem nos comentários aí. Não esqueçam de se inscrever, deixar o joinha ou deixar o dislike se não curtiram. E é isso. Valeu, um abraço.